de carioca. Me enrolei e tô indo embora. Me joga fora, Fernanda. Nunca Tchau, Fernanda jogar fora, Maia. não. Vou só... Que a gente tá agora com touch Empurra aqui. pro lado, é. Não, a gente tá com touch aqui. É, eu vi. Quer ver? Deixa eu ver. O que a gente pode fazer, Cris, pra o povo achar que a gente tem... Ah, deixa eu ver aqui. Para tudo aí! Ah, eu vou clicar e eles falaram que vai aparecer alguma coisa. Atenção aqui pro meu touch. 2, 3, pá! Dois, três, pá! 2, 3, pá! 2, 3, pá! 2, 3, pá! 2, 3, Gostou do touch, Vene Casagrande? Gostei da música também. Era a época que o Vene brilhava nas noites cariocas. É mesmo, Vene? Era essa época aí? Essa época eu curtia. Isso aí é o quê? 2017? Fui muito a show do Naldo em Niterói, Não, inclusive. 2013? Época de São Nunca. Lembra de São Nunca? Claro que lembro. E, pô, Vene, então a gente tá falando aí de 2012. É, pô. Eu comecei cedo e terminei cedo, entendeu? Ah, entendi. A carreira foi tipo o Rodrigo Caio, né? É tipo o Ronaldinho Gaúcho. Aqui, deixa eu te fazer uma pergunta antes de chamar o Flamengo. Pode fazer. Quanto é que foi meu jogo da Copa do Brasil primeiro? 4. Tocou música pra mim? É, não tocou. Falaram que o Cavalaria? Alguém falou aqui além de mim? Claro que eu vou sempre jogar o confete na minha festa. O DJ é botafoguense? Não, é Flamengo. Então tá explicado. Não, é porque na época a música não tava liberada, gente. É sério? Eu falei alguma mentira? Não, você A gente não pode trabalhar com fake news, Pior que é Pedrosa. verdade. Ah. Viu, DJ? Te salvei. Paga o almoço. ele agora, Venê. E sabe o que é o negócio? É verdade esse bilhete. Não é não? verdade. Olha aqui, ó. Flamengo venceu o Botafogo da Paraíba. Foi um jogo com muita tranquilidade. Passou de fase aí na Copa do Brasil. A reportagem é do Flávio Vinic. Fala, Flavinho. O Flamengo precisou de apenas 3 minutos para o Danilo estufar a rede do Botafogo da Paraíba. A situação, que já era tranquila, ficou ainda mais confortável. A gente treinou aí esses dias a bola parada. Eu sempre que vou para a área ali gosto de fazer uma bagunça, a bola sobrou. É sempre um enorme orgulho e prazer poder fazer gol. Aquele gol ali é o meu, já fiz 2 ali. Espero que possa seguir ajudando o Flamengo dessa maneira. E mais importante ainda, a vitória. 3 minutos depois do primeiro, a bola sobrou limpa para o Pedro só colocar para dentro. Era o prenúncio de uma goleada no Maracanã. O Botafogo da Paraíba até tentou descontar com o Henrique Dourado, mas o Matheus Cunha aproveitou para mostrar serviço. Foi o que o Varela fez também. Recebeu livre, bateu cruzado e ganhou mais pontos com Felipe Luiz. 3-0 e classificação praticamente garantida. Esse jogo foi bom por vários aspectos assim que eu falo táticos. Os jogadores se encontraram, né? Eles encontraram os espaços, porque no final das contas quem joga e quem decide a jogada são os jogadores. O único passo que eu faço é dar o caminho para eles e depois eles que resolvem. Apesar do domínio no jogo, a lei do ex falou mais alto. Henrique Dourado passou por Matheus Cunha e com gol vazio diminuiu para o Botafogo da Paraíba. O Flamengo voltou a marcar no início do segundo tempo. Cebolinha foi o autor do 4º gol rubro-negro. Já bastante modificado, o time do Felipe Luiz sofreu o segundo. Rodrigo Alves fez um golaço para o Botafogo da Paraíba. Nada que ameaçasse a vaga dos rubro-negros. Mas ficar alerta, porque em alguns momentos do jogo a gente abaixou a concentração. E fica aqui o aviso que, independente do adversário, independente da competição, qualquer momento de desatenção, a gente pode pagar caro. O Flamengo se classifica com tranquilidade para as oitavas de final da Copa do Brasil, fazendo 5-2 no placar agregado. A próxima fase da competição começa só no final de julho, depois da Copa do Mundo de Clubes. Crítica ao meu trabalho, a falta de efetividade, mas eu não chuto no gol, hein? O Juventude e hoje o Botafogo e o Corinthians nos deram certas, não facilidades, mas nos deram alguns espaços onde o time conseguiu aproveitar, fazer os gols, e aí o jogo fluiu com mais naturalidade, mais facilidade, né, depois do primeiro gol. Felipe Luiz saiu com a sensação do dever cumprido.
Àquela altura, a cabeça já devia estar no jogo contra o Palmeiras, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Muito bem, boa tarde, meu povo. Vene Casagrande, Lucas Pedrosa, você tarde. de casa. Põe na tela aí a hashtag que assim vocês conversam com a gente lá no nosso Twitter. Hashtag SBT Esporte Rio. Vene Casagrande, que tá com um sorriso cintilante hoje. Vene, quero que você conte para este povo quem aproveitou a oportunidade do professor Felipe Luiz ontem. Pois é, quando eu brinquei aqui na nossa transição, que foi um jogo treino, e foi isso. O próprio Botafogo da Paraíba também poupou alguns jogadores pensando no duelo deles no final de semana. Então o Botafogo da Paraíba também estava pensando numa espécie assim de jogo treino. E eu acho que para o Flamengo serviu para o técnico Felipe Luiz dar oportunidade a alguns jogadores. Confesso que eu fui pego de surpresa na escalação na lateral direita, porque eu não esperava o Varela começando. E te respondendo, vou logo no Varela. Para mim, o Varela foi o jogador que mais aproveitou essa oportunidade. Não só por conta do gol que ele fez, fico muito feliz, mas também por ser um jogador que tem crescido muito de produção. E eu tenho falado muito do Varela, que eu acho que ele vai ser um jogador muito importante. Porque estamos falando de um Wesley que está praticamente com a venda encaminhada, resta saber para onde ele vai, mas todo mundo no Flamengo já trata uma venda muito certa, até porque precisa do dinheiro da venda do Wesley para fazer contratações no mercado da bola. Então, com a saída do Wesley, o Varela se torna o titular absoluto na lateral direita. E o próprio Felipe Luiz disse ontem que ele é um jogador extremamente importante, não só no dia a dia, mas também nos jogos, porque faz a função da lateral direita, lateral esquerda, inclusive quando o Botafogo terminou como volante, fazendo mais uma função, ou seja, um jogador muito importante que os torcedores do Flamengo dão pouco valor. Um dia eu vou ver ele no gol. Cada hora, né, Vene? Eu não duvido nada, né? Porque a gente já viu alguns jogadores tendo, por exemplo, Caio Ribeiro. Eu lembro a época de Flamengo que precisou ir pro gol. Mas, enfim, Varela é um jogador extremamente importante. Eu acho que ele aproveitou muito bem a oportunidade dele. Acho que o Danilo foi bem. Outro jogador que não entrava em campo pelo time profissional e que voltou a entrar em campo depois de 4 meses foi o Lohan. Inclusive, acho que ele foi bem também, aproveitando a oportunidade. O Felipe Luiz o elogiou na entrevista coletiva, dizendo que ele é um jogador que está passando por um processo, está mais maduro também, isso é importante. Faz parte do futebol não só o jogador, mas também o ser humano evoluir. Então, de maneira geral, eu gostei do Flamengo, assim, o coletivo do Flamengo era um time que nunca tinha jogado junto. Isso precisa ser dito também. O Cebolinha fazendo uma função diferente, ele jogando atrás do atacante, praticamente substituindo a Arrascaeta. Então, acho que, de maneira geral, o Flamengo foi bem, fez o dever de casa. Agora, foi ao contrário, né, Fernandinho? A gente vive falando que o Flamengo não consegue aproveitar as oportunidades no ataque, aproveitou fazendo 4 gols novamente em um jogo. Porém, por outro lado, a gente não pode deixar de mencionar que o Flamengo levou 2 gols do Botafogo da Paraíba. E o primeiro gol do Henrique Dourado, a lei do ex entrando em campo, eu acho que foi falha total do setor defensivo, inclusive do goleiro Matheus Cunha, que saiu muito mal. Talvez se ele não tivesse saído nessa bola, porque o Henrique Dourado não é um jogador veloz, nunca foi, ainda mais agora com uma idade avançada, eu acho que a chance dele tomar um gol seria menor. Mas é isso, são observações. Repito, para mim um jogo treino serve para isso, para você fazer observações, você dar oportunidade a alguns garotos. Inclusive, por falar em garoto, gostei muito do volante João Alves, que entrou no segundo tempo. Mais um jogador dessa posição para o Flamengo ficar de olho. Ele deu minutagem ao Gerson ficou 60 minutos em campo, deu minutagem ao Arrascaeta no segundo tempo, o Arrascaeta ficou cerca de 25 minutos em campo e fez certo, tá? Eu vi muita gente criticando o Felipe Luiz por botar o Arrascaeta. E o risco de perder o jogador. Se ele não entra em campo, ele ia ficar praticamente 11 dias sem entrar em campo. Ou seja, ele ia perder ritmo de jogo pensando no duelo. Que é ruim também, né? É óbvio, não adianta. A gente vive reclamando que jogador joga muito, mas também quando não joga, também é ruim. Tem que ter o equilíbrio. Eu acho que o Felipe Luiz soube equilibrar muito bem nessa partida. Talvez esse placar elástico e até um placar, assim, ousado, Lucas Pedrosa, quando você vê um 4-2... Você vê que foi um jogo franco. E aí acontece que quando você vai demais, pensa demais, sobe demais, chuta demais, obviamente o seu gol, em algum momento, vai ficar desguarnecido, vamos dizer assim. É o placar da juventude, né? O 4-2. Ô, Pedrosa, talvez esse placar com 4 gols não é de uma vontade das peças de mostrar serviço, de experimentar e de tentar também? Sim. Eu gostei muito do Varela. O Vene trouxe aqui que ele sobe de rendimento a cada jogo.
E eu vou trazer para outro aspecto positivo. Eu acho que o Varela é regular todo jogo. E isso é positivo, porque ele joga de lateral direito, ele faz boa partida. Ele joga de lateral esquerdo, ele faz boa partida. Até mesmo quando ele é deslocado para a posição de volante, ele consegue fazer boa partida. Isso é muito importante no futebol. As pessoas, concordo com o Vene, não dão tanto valor ao Varela, mas ele é jogador de seleção uruguaia. Ele é um cara que, desde que chegou ao Flamengo, ele nunca deixou de ser profissional. Pelo contrário, sofreu uma situação que foi chata para ele naquele momento com o Gerson e mesmo assim se dedicou ao Flamengo. Então eu acho que a regularidade é a maior arma do Varela e é por isso que ele é um bom jogador. Agora, o Danilo para mim é titular da zaga do Flamengo, para mim não tem discussão. O Danilo é muito jogador, não é pouco não, ele joga muita bola. Para mim ele é titular absoluto da zaga do Flamengo. O que o Felipe Luiz vai fazer, meu amigo, isso é problema dele. O Danilo tem que ser titular. Ele dá outra dinâmica para o jogo do Flamengo, ele é um zagueiro melhor, ele sai melhor, ele tem mais qualidade do que os companheiros dele, no caso, principalmente o Léo Pereira, né? O Léo Ortiz também está em altíssimo nível. Então, para mim, a zaga do Flamengo é Léo Ortiz e Danilo, não tem jeito. Lá na frente o Pedro também foi bem, jogando 90 minutos, eu acho que fez os gols, e isso também é importante para dar confiança para ele. Não mostrou, pelo menos na minha visão, nenhum tipo de problema físico nesse momento. Um garoto que a gente já falou aqui muitas vezes, pedindo oportunidade para ele, mas que talvez não tenha sido tão bem, tenha ido tão bem, é o Matheus Gonçalves. Eu acho que ele foi disperso, principalmente na tomada de decisão das jogadas. Eu acho que é um atleta que tem um potencial enorme, eu sou muito fã do futebol dele, tecnicamente é muito bom jogador, mas falta constância, falta intensidade no jogo se ele quiser assumir uma posição, por exemplo, como titular, quando algum jogador que já é titular estiver fora. Então, talvez o Felipe Luiz tenha alguma razão de não dar tantos minutos para ele. Ao mesmo tempo, não dá para ficar recortando 1, 2 jogos e falando que o garoto é ruim ou algo do tipo. Sim, pelo contrário. claro. Só que na chance que ele teve contra um adversário frágil, ele não conseguiu ir bem. Então, assim, eu acho que de forma geral é muito mais do que eu falei ontem aqui. Recuperar a confiança de alguns atletas, dar minutos para outros. O Lohan é um grande exemplo disso. E fica o ponto negativo também pelo Matheus Cunha no primeiro gol. Acho que ele saiu muito mal, sem necessidade alguma, naquele momento. Falar em Matheus, ô Vene, você é um cara que sempre pede o Matheus Gonçalves por aqui. A opinião do Pedrosa foi essa. E a sua opinião? O que você achou do jogador? Concordo plenamente com o Pedrosa. Acho que tecnicamente ele poderia entregar mais. Eu estava numa expectativa muito grande de ver o Matheus nessa partida. E eu vou além em relação ao Matheus Gonçalves. E quando eu falo isso, é porque, na verdade, eu acho que ele pode entregar muito mais. Talvez no Flamengo ele já tenha batido no teto. Sério, Vene? E tá muito nítido que o Felipe Luiz não vai dar tanta minutagem assim para ele, como ele acha que merece e como eu também acho que o Matheus Gonçalves merece. Talvez para ele, para o melhor da carreira dele, seja ele respirar novos ares, por empréstimo, por venda. Eu, se eu fosse os empresários do atleta, eu conversaria com o Flamengo para buscar um empréstimo para ele, tal como aconteceu com o Red Bull Bragantino, ele foi peça importante lá, não sendo titular absoluto, até porque ele era um jogador extremamente jovem, mas toda vez que ele era acionado no Red Bull Bragantino, ele foi muito bem. Tanto é que o Bragantino tentou comprá-lo até a última janela de transferência. Queria continuar com o jogador. Então, acho que o melhor para a carreira dele nesse momento é ele respirar novos ares, porque no Flamengo ele não vai ter muita minutagem. E quando tiver muita minutagem, vai ser num contexto como esse, que eu nem consigo criticá-lo, até porque ele nunca tinha jogado com esses jogadores, quando eu digo esses jogadores com essa formação, ou num contexto contra o Botafogo, por exemplo, que ele entrou muito mal, mas também entrou, entre aspas, numa zona. O próprio Felipe Luiz falou isso. Então não tem como criticar o jogador. Então vai ser sempre isso. E é um jogador que consegue entregar muito mais que ele vem entregando. Um jogador agressivo, meio campo, muita personalidade. Então, se eu fosse ele, família ou até mesmo os empresários, eu buscaria um outro clube. Repito, por empréstimo ou venda, porque no Flamengo ele já bateu no teto. Já bateu no teto, Vene? É. Caramba. E a gente sabe da qualidade do Eu jogador, acho que ele não vai ter né? muitas oportunidades. E é sempre assim, quando entra num contexto totalmente diferente, não tem como criticar o jogador. Eu esperava mais? Esperava, por ser um adversário fraco. O Botafogo da Paraíba é fraco. Mas também, e o entrosamento? Eu preciso equilibrar também aqui na hora da minha crítica. Cebolinha também foi bem. Agora, destacar. só um instantinho que tá, Vene, só um negocinho. Jogou 90 minutos já o cara. Jogou. Depois, primeira vez o Pedro, né? Depois da Exato. lesão. O homem tá voltando. Eu vou fazer uma pergunta ali pra ele. 2 gols. Só um minutinho. Vene Casagrande, jogou 90 minutos, seu Pedro, né, ô Vene? Fala comigo, será que isso já é um indício que ele vai ser titular contra o Palmeiras? Olha, parece ironia. Eu acho que é ao contrário. Mentira, Vene, Eu acho sério? que é ao contrário. Eu acho que o fato dele ter ficado 90 minutos é um indício que o Felipe Luiz, isso não é informação. É apenas o que eu enxergo. E também nas entrevistas coletivas do Felipe Luiz. O fato dele ter ficado 90 minutos em campo
é porque o Felipe Luiz não vai utilizá-lo como titular. Tem a grama sintética lá, né? É isso. Ah, é verdade. Não, e eu acho que além da grama verdade, sintética, isso é um ponto alto. tem Arrascaeta e Pedro. Tá muito claro que o Felipe Luiz não quer utilizar os dois juntos nesse momento. Não, e quando eu falo da grama sintética é porque isso não tem nada comprovado, mas existem vários médicos que defendem que ainda mais voltando de uma lesão de ligamento cruzado anterior, o ideal é não se arriscar na grama sintética. É até curioso isso, né? Porque muita gente acha, olha, ele ficou 90 minutos em campo, então já está pronto para ser titular. Eu vai achei ser que você titular ia contra o responder o Palmeiras. contrário. Eu ontem, quando eu olhei, eu falei, esse danadinho não sai. Ih, meu Deus, ih, tá jogando. Esse danadinho vai jogar contra o Palmeiras. Eu acho que que ele deveria jogar. Eu acho que joga, quando eu digo joga, sim, entra no segundo tempo. Peça importante. Agora, hoje é quinta, né? É. Hoje, quinta-feira, se eu tivesse que arriscar, Betezinha, Venê, Pedro reserva contra o Palmeiras. Ô, Lucas Pedrosa. E o titular seria o Bruno Henrique? Sim. Não faz sentido isso, gente. Com todo respeito, cara. Se for pegar os 10 últimos jogos do Pedro, pós-lesão, e os 10 últimos jogos do Bruno Henrique, eu não vou nem falar de número, que deve ser um assombro, deve ser uma brincadeira. O Pedro deve humilhar o Bruno Henrique em questão de número. O campo tá falando isso também, gente. Eu vou além. Não precisa nem ser o Pedro. O Juninho Pode é um ser. jogador que rende mais que o Bruno Henrique ultimamente. Cara, assim, abrir mão do Pedro é final, tá, gente? Porque se É o Palmeiras, verdade, se o Palmeiras Pedrosa. abre 7 pontos de diferença pro Flamengo, tendo a oportunidade ainda, o Flamengo pega, se eu não me engano, Fortaleza. E tem um time mais E o fraco Palmeiras no final. pega o Cruzeiro. Exato. Cara, o Palmeiras, imagina o Palmeiras indo pro Mundial de Clubes, que o Flamengo também vai estar, ou seja, vai ter desgaste também, com 7 pontos na liderança do Campeonato É a única Brasileiro. chance do Flamengo chegar no Super Mundial, nessa parada, como líder, é se vencer o Palmeiras. Porque se você perde o Palmeiras, não tem como Não mais tem você como pegar. mais, porque são 4 pontos, É né? isso. Como que você abre mão de um jogador que todo mundo fala que tem que ser o jogador da seleção brasileira, que tem que ser convocado numa final contra o seu maior adversário? Não tem controle ainda de minutagem, Vinícius? Você acha que Não é controle de minutagem. Ele ficou 90 minutos em campo. Mas isso faz parte também do controle. É estilo de jogo. Entendeu? No controle, no entendimento jogar do e não Felipe- jogar fazem parte da Fernandinho, estratégia. E, Pedrosa, assim, eu não concordo com o Felipe Luiz, Pois não. é, porque Pra mim, eu fico pensando que só pode ser isso, eu né? sou da tese do Pedrosa. Os melhores têm que jogar. E o Pedro hoje é o melhor centroavante do futebol brasileiro, vivendo no seu alto nível. Tanto é que é jogador de seleção brasileira. Verratti joga vôlei? Pô, assim, com todo respeito ao Verratti, Não, eu sou... porque Cara, assim- eu gosto muito do Verratti. muito. Só pra pontuar. Gente, agora Muito, o pau vai muito do cantar. Verratti. Você Assim. Eu queria, Vai, inclusive... Pedrosa. Olha só, Vai, você abre Felipe. a artilharia do Campeonato Carioca, o artilheiro foi o Verratti. É. Você abre a artilharia da última Copa do mas Brasil, o o cara artilheiro tava foi o lesionado, Verratti. pô. Você abre a artilharia do ano, Não, 17 gols. não, eu sou apaixonado pelo Verratti. Quem tem mas, é o assim, Verratti. Verratti, não Não. adianta tu discutir, Não não adianta. adianta. Aí- Aliás, Isso aqui é discutir o sexo dos anjos. Pega Vamos todos chegar a os lugar nenhum. números deixa eu ver sobre aqui. atacantes, desde que o Verratti pisou Ah, sabia. no Brasil, Sabe Verratti quem que ele primeiro. botou aqui embaixo do Messi? Verratti. Não, Botou, falando tá sério. nova essa tatuagem. Pô, Ah. o Pedro é esse centroavante todo, faz gol pra caramba. A gente sabe que é o remédio pro grande problema sim. da falta... É um grande jogador, né? É um grande jogador. Ele à disposição, por mais que Pois é, seja eu- controle de minutagem, Fernandinha, começa com ele e depois tira. Eu também acho. É isso. E por isso que eu acho que você tem o Pedro. Aí, se não é o Pedro, ou é o Bruno Henrique, é um grande jogador também, mas não tá numa boa fase. Ou é o Juninho, que tem a qualidade dele, mas que não tá na prateleira do Pedro. Se você tem essas 3 opções, eu, como treinador, acho que qualquer um de nós escolheria o Pedro. Tem algum motivo que eu fico pensando, gente, só pode ser essa questão. Ele tá voltando de lesão, e aí tem lá um macrociclo pro jogador. Olha, esse jogador precisa jogar aqui, precisa economizar aqui, precisa jogar aqui, aquele precisa jogar mais, aquele jogar menos. Tem todo um raciocínio de minutos, que hoje é em cima de minutos, para usar esse jogador. Eu penso que Venê só pode ser isso. A resposta... Não é uma escolha técnica. Eu faço Será as que mesmas é? perguntas que você faz pra mim, eu faço pra pessoas do Flamengo. A resposta é dia a dia, treino. No treino, o Felipe Luiz enxerga que os dois juntos não dá nesse momento. Entendi. Eu Aí espero- tem um Arrascaeta na história, né? Pô, e assim, com todo respeito, tem que ter Perfeito. o Arrascaeta também no time. Eu concordo? Não. Mas o Felipe Luiz é o treinador, é ele que está ali no dia a dia. Eu entendo que ele quer fazer o melhor para o Flamengo. Inclusive, ele disse isso ontem, que ele faz o melhor para o Flamengo, não é o melhor para o jogador. Então, se ele acha que o melhor para o Flamengo é o Pedro começando como opção, beleza. Agora, eu só discordo do fato dele colocar o Bruno Henrique. Tem o Juninho, que eu acho que faz as mesmas funções,
até mesmo melhor atualmente. Lá vem Puxei ele, aqui, Penê. puxei aqui, Lá tá? vem ele, lá vem ele. Desde o jogo Deve contra o ser o Bruno Juventude. Henrique, deve Eu não ser vou o Bruno nem usar o recorte, que é... A última vez que o Bruno Henrique fez um gol pelo Flamengo foi na partida contra o Vitória, no dia 6/4. Foi 2-1 Flamengo. Desde o momento que o Pedro voltou, que foi contra o Juventude, o Bruno Henrique tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos. Nenhuma participação em gol. 0, nem assistência e nem gol. O Pedro, desde o jogo contra o Juventude, vamos lá, ele fez 2 gols no Juventude. 2 gols no Juventude. Aí ele jogou contra o Corinthians, fez 2 gols e deu uma assistência. Ou seja, 2 gols contra o Juventude, mais 3 participações, 5. E ontem ele fez um gol e deu uma assistência. 7. Nos últimos 10 jogos do Pedro, ele tem 7 participações em gols. Nos últimos 10 jogos do Bruno Henrique, ele tem 0 participações em gols. Não faz sentido. Vamos lá, o Fogão encara o